Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa A Minha Vida é um Testemunho. Para hoje temos um convidado super especial que desde já vai se apresentar. Alxene, irmão, seja muito bem-vindo ao programa A Minha Vida é um Testemunho. Queira, por favor, apresentar-se para os nossos irmãos que nos acompanham do Facebook, assim como do YouTube. Alxene, irmã. Primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar e poder compartilhar a minha vida com todos. Aqueles que estão lá em casa, internautas que nos vê do Facebook, nos vê do YouTube. Muito obrigado. O meu nome é Fernando da Silva Machev. Muito bem, meu irmão Fernando. Gostávamos de saber quem é irmão Fernando? Irmão Fernando como é que eu vou dizer isso? É uma confusão. É uma confusão porque o irmão Fernando tem momentos. Ok. Tem momentos. Momentos de infância, como qualquer um, adolescência, juventude. E esses momentos todos foram passados fora de onde o irmão Fernando está hoje. Pois. Então, é essa confusão, porque esses dois lados não se confundem. Não tem como, não se confundem. Muito obrigado, irmão Fernando. Muito obrigado a todos que estão aí ligados do Facebook, assim como da YouTube. Continuem aí ligados até o final do nosso programa e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Bom, irmão Fernando, como e quando conheceu o ministério profético de Cristo? Se a memória não me trai, foi em 2018, no início de 2018. Eu era um ateu, digamos, né? Mas chegou um momento, por aí, a partir de 2015, 14, 15, alguma coisa dentro de mim já me falava, tens que rezar. Como qualquer pessoa, já passei por algumas confissões religiosas. Eu nasci numa família católica, mas não fui para lá. Quando cresci, por causa de influências, isto mais aquilo, ia aqui, ia ali, isto mais aquilo, mas nada sério, nada que me dissesse alguma coisa. Mas quando chegou esse momento de 2013, 14, 15, por aí, que alguma coisa já me obrigava a ter que procurar uma igreja. Aí a coisa começou a pesar. Uhum. Eu disse, ok, passando a publicidade, eu procurei uma igreja que é a Igreja Universal. Fui para lá por um tempo, mas não conseguia me encontrar. E lá aconteceu uma coisa que eu percebi que este não é o meu lugar. Uhum. Porque no meio disso, nós tínhamos aqui os cultos gerais e tínhamos grupos. Tínhamos cultos dos grupos ali. E um desses anos, em 2014, perco o meu pai. Meu pai morre numa sexta-feira. Nós tínhamos encontros, tínhamos reuniões de manhã a sábado, às 7. Morreu meu pai aquela sexta-feira. Fomos ao hospital tratar aquele assunto com um primo. Voltei, cheguei em casa, tomei banho e fui à igreja. Cheguei na igreja e reportei essa situação. Depois do culto, eu fui ter com o pastor e disse, olha, a noite de onde eu perdi o meu pai. Ele disse, está bom. Então eu saí e fui para casa. Fiquei à espera de ouvir alguma coisa. Não chegou de acontecer nada. Acredite que desde esse dia não fui mais para aquela igreja. Fiquei em casa. Uhum. Que fui vivendo até começar já a voz a dizer que, senhor, você tem que procurar uma casa. Fui a uma outra casa.
Fui para lá algumas vezes, mas eu não me sentia. Não me sentia. Então, ouvi de alguns amigos e de um casal vizinho na zona, na altura, a dizer que porque há uma igreja por aqui, assim, assim, assim. E naquele momento eu pensei que fosse nessa igreja onde ia, tirando lá onde eu já não fui. Exatamente. Não ia mais. Então, eu fui ouvindo, perguntei onde é que fica essa igreja. Explicaram isto mais aquilo. Eu lembro-me que foi numa quarta-feira já. Foi início de 2018 mesmo. Porque acho que calhou aquele momento em que Man of God está de retiro. Porque lembro quando cheguei no ministério, quem estava lá a ministrar estava o pastor Magaia, o pastor Paculi e a irmã... Evangelista Longuinho. Exatamente. Eram eles que estavam lá. Eu acredito que me perdi. Procurei pela igreja naquela quarta-feira. Eu quando desci, porque estava mais ou menos lá na minha zona, quando desci, ainda faltavam por aí 30 minutos para começar o culto, eram 17h30. Mas eu só fui chegar à igreja, já iam para as 19. Acredito que faltavam uns 10 minutos para as 19, de tanto me perder. Então, por não encontrar eu depois, já adotei um sistema de, olha, isto aqui como está em ruas, Laulane, vou entrar de rua em rua, até chegar. E graças a Deus, conheci o ministério. Quando coloquei os meus pés no ministério, há uma coisa que aconteceu. Eu, naquele momento, estava a passar por problemas seríssimos. Tanto em casa, no trabalho, eu mesmo como pessoa. Mas quando entrei naquele dia, fiquei leve. Fiquei leve. Olhei para aqueles jovens ali e eu te disse, lá, esses estão aqui. São muito mais pastores novos, mesmo. São muito mais... Nem foi essa questão. São muito mais novos que eu. Mas é pastor aqui, deixa lá ver. Mas aquela vontade, logo que eu pisei naquele sítio, naquele lugar, aquela vontade veio sobre mim. Sentiu que já havia chegado. Exatamente. Mas não me apercebi disso logo. Eu simplesmente senti que parece que alguma coisa... Mudou aqui. Fiquei meio leve. Está certo. Assisti o culto naquela quarta-feira, fui para casa. Domingo acordei de manhã, preparei-me, fui ao culto. Quarta-feira fui ao culto. Domingo fui ao culto. E vejo que é engraçado. Essa vem a parte de confusão minha. Eu era como é que eu vou dizer? Eu era um tipo da praça. Ok. Sem querer cortar o seu fio de pensamento, deixa eu escapar aqui que já havia visitado várias confissões religiosas, porém sentia que faltava alguma coisa, não se sentia à vontade. E quando chegou lá, na EGGCOM, sentiu que já tinha chegado em casa, né? Gostava-me de saber o que faltava. O que faltava exatamente que não sentia, em como se que não lhe dava descanso. O que estava a acontecer? Olha, isso pode ser um pouco complicado de explicar, mas eu vou tentar dizer desse jeito. Nós, pessoas, somos carne e espírito. Sim. Eu, espiritualmente, sabia, quando eu chegar num sítio, que sou querido, eu perceber que aqui sim, estou... Conseguia sentir. Sim, espiritualmente. Mas em carne eu até podia chegar num sítio em que isso não acontece e insistir estar lá. Ok. Então, naquele dia, quando eu entrei ali, senti uma coisa diferente do que sentia em todos os outros sítios que eu fui. Sentiu que a sua parte espiritual falou mais alto. Disse-me alguma coisa. Ok. Disse-me alguma coisa que aqui é o sítio. Aqui é o sítio. E graças a Deus, não me mentiu. Pois. Porque eu, quando falei dos meus 2 tempos, fui malandro.
Ainda vamos chegar aí. Ainda vamos chegar aí. Bom, nós ficamos felizes, né, em saber que tenha encontrado um lugar que lhe transmite paz, que lhe dá segurança, né? Gostávamos de saber, antes de conhecer a GGCOM, como é que era a tua vida? Se fosse possível esquecer, houvesse um botão onde clicamos e apagar, nem pensava duas vezes. Clicava. Não estou a querer ser ingrato com as minhas origens. Sim. Não. Porque essa é uma bênção enorme. O fato de eu existir, ter os meus progenitores, os meus irmãos. Mas é complicado. Eu nasci numa família de 7 irmãos. Sim. 7 irmãos em que eu era o quinto. Ok? 6 homens e uma mulher. Tá certo. Nessa família, o nosso mais velho não é filho do meu pai. Meu pai conheceu minha mãe estava grávida. Já tinha uma criança no ventre. Tinha grávida, uma gravidez pequena. Meu pai, eles se entenderam e começaram a viver juntos. Quando minha mãe dá parto, a minha avó, mãe da minha mãe, pediu a criança. Disse à minha mãe que, olha, eu vou ficar com esta criança porque não quero que a minha neta seja castigada com um padrasto. Ok. Está certo. Minha mãe vivia com meu pai. Ok. Entregaram a criança lá. Mas meu pai viu que as contas não estavam a sair. Porque ele tinha que sustentar 2 famílias. Lá onde a criança ficou. Exatamente. E esta família com quem ele estava. Sim, porque ele se tirasse dinheiro, minha mãe tinha que tirar uma parte e mandar para a casa dos pais, da mãe. E aqui em casa ficava a faltar alguma coisa. Então meu pai decidiu que tinham que ir buscar a criança. Quando disse isso à minha mãe disse, é melhor ser você mesmo a ir para lá, porque a mim não vão me entregar a criança. E juntos foram lá, meu pai chegou e disse, nada, mamãe, eu quero essa criança aqui, porque não estou a conseguir gerir. Minha avó aceitou, entregou a criança e deu um prazo que, olha, se eu ver que daqui até ali não está a andar, mas graças a Deus meu pai criou aquela criança e amou aquela criança mais do que todos nós, filhos deles, biológicos, porque isso ele sempre nos disse. Está certo. Então aparecemos nós ali, tudo e tal, estamos a viver, estamos a crescer. Em 92, se a memória não me falha, meus pais separam-se. Quando separam-se, eu e os meus 2 irmãos mais novos, praticamente ainda éramos pequenos. Eu tinha por aí, em 92, tinha 12 anos. Então minha mãe levou a nós os 3 para ir viver conosco. Voltou para a casa da mãe. A mãe já vivia no Albazine e a casa da mãe era aqui na Munhuana. Nós fomos viver lá na Munhuana. Que é aquele ano, 92. E veja que naquele ano eu fazia 91, 92, fiz 5ª classe por causa da separação dos meus pais. Ninguém se deu tempo de me matricular na 6ª. Então teve que perder aquele ano. Exatamente, fiquei em casa. Não só perdi aquele ano. Fiquei em casa durante 5 anos, sem estudar. Fiz minha 5ª classe e fiquei. Graças a um amigo de um dos meus irmãos, ele estudava no Instituto Industrial. E ele, quando me visse, ele percebia que eu tinha alguma coisa, era inteligente, essas coisinhas todas. Ele sempre começou a dizer, olha, você tem que voltar para a escola, tem que voltar para a escola, tem que voltar para a escola. E eu tinha um sonho de seguir os passos do meu irmão mais velho. Ok. Meu irmão mais velho fez esse ensino básico, saiu, foi para a escola industrial, fez a escola industrial, foi para o instituto, foi à faculdade e se tornou um engenheiro. E eu queria seguir os passos dele. Está bom. Mas depois dos 5 anos, o que aconteceu? Em 97 eu disse ao meu pai, olha, eu quero ir para a escola. Meu pai disse, não,
Porque essa altura já é onde eu era malandro. Eu jogava batota, não ficava em casa. Porque depois de estar com a minha mãe, chegou um momento em 96, fiz barulho para minha mãe, eu quero voltar para a casa do meu pai. Já estava naquela fase da adolescência e minha mãe era muito rija. Muito controladora, não permite... Não. O irmão já não estava a aguentar com a disciplina lá. Aqui não funciona, aqui. Fiz barulho a ponto da minha mãe dizer ao meu pai que, olha, esse senhor aqui diz que quer voltar para aí. Meu pai disse, para a casa dele, deixa ele voltar. Então lá teve que voltar. Eu volto para a casa do meu pai. Em casa da minha mãe era o mais velho. Em casa do meu pai sou o mais novo. Meus irmãos lavam as mãos de todos os trabalhos de casa. Deixam para si. Deixam para mim. Eu fico a gerir a casa, porque era uma casa de homens. Está certo. A coisa foi andando. Por causa daquele dinheiro de mercado que dão, tudo e tal, eu me vi já para ir fazer as compras, a entrar naquilo, a entrar nisto. Eu já bebia. Começou a beber muito cedo. Muito cedo. Mas muito cedo mesmo. Não desviava dinheiro de carrinho para comprar bebida. Estou a vir aí. Eu fiz pior. Fiz coisa pior que até hoje. Por isso eu disse, quando comecei, que se houvesse um botão para clicar, eu clicava para deletar tudo isso. Sim. Porque o que acontecia? 2 anos depois, meus irmãos também disseram que não, nós queremos ficar em casa de papá. Mas começaram aquilo de manhã vinham, depois voltavam, porque minha mãe trabalhava. Sim. Então, chegou um momento eles já ficavam por lá. Foram ficando por lá, isto mais aquilo. Então, minha mãe, quando recebesse, fazia uma parte do rancho e mandava para lá. Sim. O que ela fazia? Ela me chamava, me entregava dinheiro para comprar arroz, comprar óleo, comprar isto. O resto o papai há de ver. Sim. Está certo. Então, aquele dinheiro ali, pá, eu já jogava batota, isto mais aquilo. Uma dessas vezes, levei aquele dinheiro, eu me lembro que minha mãe deu-me 1000 meticais. Era para comprar açúcar, comprar óleo, comprar arroz. E o papai ia ver assuntos de caril, chá, essas coisinhas todas. Levei aquele dinheiro, eu ficava a noite toda a jogar batota. Até amanhecer. Só voltava para casa porque tinha que varrer quintal, lavar a louça, varrer ali dentro. Mas então o papá não lhe cobrava? O papá tinha uma coisa, o papá trabalhava na altura na Texlon. Eles tinham um regime de trabalho em que ele trabalhava 3 dias, ficava 3 dias no serviço. Ele, na verdade, não tinha tempo para vos controlar, ver o que é que vocês fazem ou deixam de fazer, por causa desse tipo de regime de trabalho que ele tinha. Então, nos 3 dias que ele estava em casa, eu era bonzinho. Porque eu tinha alguma coisa de bom. Então, era aquele... E acredite que só ficaram a saber que eu bebia em 2000. Já tinha quantos anos? 20 anos. Mas eu comecei com os meus... comecei lá em casa da minha mãe, talvez com 13, 14. 6 anos depois é que perceberam que esse senhor aqui bebe. Então, o que exatamente levou à bebida foi a frustração de ter ficado aquele todo o tempo sem estudar. Sim, eu ficava com amigos que faziam isto, até por pouco fumava. Mas graças a Deus, uma única vez fiz isso. E um dos meus irmãos me deu uma porrada daquelas que eu disse, sim senhor, isto aqui, nada. E nunca mais, graças a Deus, coloquei fumo no meu organismo. Então, quando levei aquele 1000 meticais, fui jogar batota e me ganharam. Então, aquela santa, amanhã para ir de recuperar isto mais aquilo. Foi andando. Então, os meus irmãos viram que, olha, o que tem acontecido aqui em casa, geralmente, não está a acontecer. É muito estranho. Há fome aqui. Não tem arroz, não tem óleo, não tem açúcar. Ali para comer, eu tinha que fazer biquinhos. Eu tinha uma banquinha de bolachas, pastilhas, ali na zona. Ali. Então, há dias que o negócio não anda. Então, não conseguia gerir isso. E também um produto na banca estava a acabar. Porque tudo que vendia eu tinha que... Usava o dinheiro para cozinhar e não tinha dinheiro para repor os produtos. Exatamente. Então, eles começaram a queixar na mamãe. Mano, não comprou açúcar, não comprou óleo, não comprou arroz, porque em casa isto, mas aquilo. Minha mãe mandou me chamar, eu percebi que aqui era barulho disso. Porque os meus irmãos vieram me dizer que mamãe precisa de ti. E eu, não fui. Fugi da minha mãe durante 1 mês. Ela, um desses dias, decidiu sair cedo do trabalho.
Nós na zona tínhamos aquilo de, a partir das 14, tínhamos um jogo que nós jogávamos futebol, chamávamos aquilo de Liga Pão. Ok. Contribuíamos algumas moedas, então quem ganhasse depois daquilo comprava pão e bagia. Pronto. E a vida está a andar. E minha mãe sabia que a essa altura aí, 14, 15, 16, 17, estamos a jogar. Saiu cedo do trabalho, nesse dia. E quando sai cedo do trabalho, ela chega, ainda estamos a jogar. Chegou, me esperou. Até foi sentar na minha banquinha, porque a banquinha estava ali no campo. Sentou ali, ficou à minha espera. Jogamos, terminamos. Naquele momento eu já de desequipar tudo e tal, é quando ela vem. Estou a conversar assim que estamos a conversar. Um amigo está sentado mais ou menos nessa posição. De repente ele para de falar. Ok, estou a sentir uma mão a me tocar. Eu quando faço isso, eu vi que era a minha mãe. Aquelas surpresas que os pais faziam há muito tempo, nos seguiam mesmo lá nas brincadeiras. Exatamente. Eu hoje levantei, carreguei minhas coisas, pedi a um amigo ali, opa, has de ficar a arrumar minha banca. Porque eu sabia que não ia voltar de casa para a rua naquele dia. Porque minha mãe dava porrada. E como dava porrada? Chegamos em casa, sentamos. Ela perguntou, arroz, teus irmãos dizem que arroz acabou. Como é que acabou cedo este mês? Arroz, óleo, açúcar. Eu disse, mamãe, isso não tem. Ela disse, não me digas que perdeste dinheiro. Isso eu não quero ouvir. Tomei coragem e disse, mamãe, ganharam-me dinheiro. Joguei cartas e me ganharam valor. Contou toda a verdade à mamãe. Exatamente. E o papá ficou a saber. O papai está no serviço. Não, digo depois, mais tarde. Ele ficou a saber do que aconteceu. Que o irmão desviava dinheiro de comida. O papai eu não batota. cheguei de falar. Nem mamãe não contou a ele. Não sei se mamãe contou ou não, porque o papai nunca comentou comigo esse assunto aí. Ok. Nunca chegou de comentar comigo. Então eu disse que me ganharam na batota. Minha mãe disse, se quando eu te pergunto, você diz que não joga cartas. Ao lado dela havia uma vassoura, aquelas vassouras de palha. Conheço. Ela pegou aquela vassoura, tirou o cabo. Começou a me dar porrada, minha mãe. Deu-me porrada. Aquilo de, no início, quando bate a primeira, a segunda, eu tento chorar aquilo de mafiar. Sim, para deixar logo. Sim. Minha mãe bateu. Comecei a chorar de verdade, já por sentir dores. Ela bateu. Aquele cabo ali quebrou-se todo, ficou uma coisinha assim. No seu corpo. Ela depois jogou no chão aquilo, sentou e começou a chorar. Naquele momento, uma voz me disse que você não vai jogar mais batota. Então parou de Eu jogar. levantei, fui abraçar minha mãe. E disse, minha mãe, mamãe, eu nunca mais hei de jogar batota. Ela disse, ok, eu não vou jogar mais batota. Ela disse, está bom, amanhã bem cedo, vai lá para casa levar dinheiro. Acordei, fui levar dinheiro, fui comprar aquilo. E a partir desse dia, nunca mais joguei batota. Hoje tem esses jogos que andam por aí. Nem quero saber. Joga bad. Nem que alguém apareça a me dar dinheiro. Diz, que, pá, diz lá alguns números, faz lá um prognóstico. Não quero saber. Porque eu sei para onde aquilo leva as pessoas. Ok. Aquilo é uma batota disfarçada. Aquilo. Sim. Aquilo. Chama, porque é jogo de azar. Porque é batota. Aquela batota que nós conhecíamos lá, que jogávamos quando crianças. É uma batota atualizada. Exatamente. Então, eu continuei nas bebedeiras. E conheço a minha esposa. Começamos, namoramos. E aconteceu um episódio em que minha irmã ficou doente. Sim. Então, fica doente. Então, num desses domingos, eu saí com a minha esposa, fomos ao teatro. Quando voltamos, já era tarde, ela não podia ir para casa. Sim. Teve que dormir na minha casa. Dorme ali e nessa noite, minha irmã falece. Ei. Então, quando chegaram os mais velhos de manhã, viram a ela, o meu xará, que me deu o nome que era amigo dos meus pais, perguntou, essa senhora veio esta manhã? Eu não.
Ele disse que ela não pode ir para casa. Até terminar as Como cerimônias. aconteceu isto e ela estando aqui, ela não pode ir para casa. Então, alguém aqui em casa conhece em casa dela para ir pedir roupa. Eu disse sim. E como é que ela se sentiu naquele momento? Epá, ela não tinha como. Porque lhe chamaram e lhe informaram isso. Que olha, Sim. você porque aconteceu isto aqui, não tem como. Você tem que ficar aqui. Então, chamei um dos meus irmãos mais novos e mandaram a ele. Então ela disse, epá, vai pedir para te entregarem isto, mais aquilo. Meu irmão foi para lá, chegou e encontrou a mãe, minha sogra. Disse que, epá, eu sou irmão de Manando, porque estou aqui, porque Mana Bebete, que é o nome dela. Aconteceu isto. Aconteceu isto, Sim. e ela está lá em casa, então pediram para vir pedir roupa para ela. Minha sogra não olhou porque era criança, porque era aquilo, não questionou. Entregou. Organizou as roupas, entregou ao menino, ela voltou para casa. Passou aquela cerimônia, aquela semana, e ela volta para casa. Quando volta para casa, a mãe diz que, olha, eu preciso de falar com esse tal teu namorado. Mas ela já me conhecia, porque eu jogava futebol lá. Perto de casa. Aquele momento de batotas, ela me conhecia, eu a jogar batota, a insultar de qualquer maneira, viver aquela vida. Praticamente ela já tinha uma imagem feita de si. Eu não era a pessoa. Não é aquilo que ela pensava. Eu, na verdade, não era a pessoa, porque eu vivia uma vida que nem tinha medo de polícia. Quer dizer, para além de jogar batota, beber, lutava também. Eu era uma confusão. Ei. Era um nível muito... Então eu disse, essa senhora aqui não gosta nada de mim. E hoje eu tenho que ir falar com ela. Pedi a um amigo, fomos para lá. Chegamos, encontramos a ela, nos cumprimentou, tudo e tal. Então perguntou, você que é o tal? Eu disse, qual de vocês é o namorado da Bebete? Eu disse, eu. Só que, conta-me lá o que aconteceu. Para ela ficar uma semana fora de casa. Sim. Então eu expliquei que aconteceu isto. Então lá em casa disseram que ela não pode voltar por causa disto. E ela disse, mas a coisa mais importante que eu quero saber aqui é como é que vocês trataram Sim. esse assunto. Sim. Porque nós aqui em casa somos de igreja. Sim. E esta menina aqui é de igreja. Então eu disse, não. Aquilo ali foi tratado através da igreja. Foi a igreja católica que tratou aquele assunto todo. Ela disse, graças a Deus. Agora que já te vi, eu quero te pedir uma coisa. Se tu precisares dela, venha pedir a mim aqui. Não é para vocês combinarem coisas e ela desaparecer, porque quando os meus filhos não estão em casa, eu não durmo. Então, pelo menos eu tenho que saber que ela saiu com quem? Sim. Vai para onde? Quando é que há de voltar? Eu disse, está certo. Menos mal. Uhum. Mas ela, em mim, estava a ver um demônio. Não sei o que a filha lhe disse, ou o que lhe dizia quando falava de mim. Sim. Não sei. Ela teve que engolir e aceitar isso. Tá bom, fomos andando. Em 2004, eu decidi que, olha, eu tenho que me apresentar. Formei minha família. Minha família começou a perguntar, engravidaste? Eu, não, ela não está grávida. Eu simplesmente quero ir me apresentar. Quero me apresentar, sim. Está bom. Informamos lá, tudo e tal. E aconteceu a apresentação. Depois disso é que veio o nosso primeiro filho em 2007. Ficamos esse tempo todo Sim. a pecar. Nos olhos de Deus. Sim. A pecarmos. Porque estávamos a viver fora dos parâmetros. Dos padrões, sim. Exatamente. Sim. Ok. Aí... E quantos filhos vocês têm agora? 2 filhos. 2 filhos. Um casal. Este ano, dia 1 de outubro, completa 18, o mais velho, e a mais nova completa 8. E como é que era a vossa convivência? Vocês como um casal? É aí que vem confusão de casal. Satanás tinha a nossa casa como um campo de futebol. Como assim? Brincava ali, fazia de tudo. Nós
nos amamos. Sempre. Sim. Sempre. Mas eu e minha esposa somos diferentes. Minha esposa é muito confusa, muito agressiva, muito emotiva. E eu, de natureza, sou muito calmo. Sim. Agora, essa nossa convivência, eu não sei como é que arrastamos até hoje. Sim. Eu, em algum momento, às vezes, quando as coisas não estão boas, eu me pergunto, mas como? Como é que eu consigo viver até hoje? Como é que estamos a andar aqui, até aqui? Como É que pela eu consigo graça de isso? Deus. Hoje eu sei disso. Hoje eu sei disso, porque tenho aprendido muito. Pois. Mas o irmão falou aqui que Satanás tinha a vossa casa como um campo de futebol. O que acontecia exatamente? Nós brigávamos muito. Graças a Deus, se calhar por causa dessa minha calma, não lutávamos. Excepto uma vez que eu me lembro que nesse dia acabamos caindo na porrada. Porque eu voltei do serviço no tal dia. Ela não estava em casa, mas nesses dias nós estávamos bem. Acredito que estávamos por aí 2, 3 dias sem nos falarmos. A viver na mesma Na casa? mesma casa, dormirmos na mesma cama. Ei. E quando eu cheguei a casa, ela não estava. Cheguei, sentei. Nem me preocupei em ligar para ela porque eu sabia que não ia atender. Fiquei. 19, 20, 21, 22, ela está a chegar. Chegou, entrou, deu volta, fez o que fez. Saiu para como quer servir, viu que já havia comido. Chegou, sentou na cama. Entrei no quarto e lhe perguntei, estava já onde? Alô? Estava já onde? Alô? Estava já onde? Alô? Perguntei a quarta vez, ela viu que minha cara já estava transfigurada. Sim. Ela disse, estava por aí. E eu, por aí é onde? Ela por aí, novamente. Epa, aí... Entraram em pancadaria. Que não acaba. Que não acaba. Aconteceu aquilo, tiveram que vir vizinhos ali intervir. Os vizinhos interviram, tudo e tal, ok. E eu, como estava naqueles momentos em que eu não tinha segunda, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha dezembro, era beber todo santo dia. Eu era o dono do paiol, como meu padrinho chama os bottle stores. Ok. Era o dono do paiol, eu bebia que era uma coisa. Acredita, irmã, que eu quando comecei a ir à igreja, eu poderia, sábado assim hoje, Sim. eu no serviço, essa altura que acredito que já matabichamos tudo e tal, já Sim. estamos aí a beber, trabalharmos a beber, chegar em casa, se calhar nem entrar em casa, chegar na zona, ficar ali nas barracas a beber e só entrar em casa às 3, 4, porque eu sei que tenho que ir à igreja. Sim, sim. Durmo umas 2 horas e acordo. Tomo banho, me preparo e vou à igreja. Não faltava à igreja, principalmente aos domingos. Mas era amigo do copo. Eu ia para lá às vezes enquanto estou a arrastar, mas ia para lá. Ei. Ia para lá. Por quê? Porque aquele bem-estar que senti no primeiro dia me obrigava a não faltar à igreja. Eu Sim. tinha que ir para a igreja. Sim, sim. Tinha que ir para a igreja. Nossa vida era essa aí. Minha vida era beber. Chegou ao ponto da minha pele mudar. Um dia, lembro, minha esposa disse, Nando, estás a ver o que tua pele está a transformar? Eu me olhei no espelho, não está a acontecer nada. Eu estou bem. Porque eu não estava a ver aquilo. Nós ficávamos bem 2, 3 dias, uma semana nós estamos bem. Aquilo era uma confusão, mas uma confusão mesmo, em que a nossa vida, nós não conseguíamos ver que estava parada. Sim, sim. Para nós estava tudo bem. Era o normal, Exatamente. né? Entre aspas. Exatamente. Estávamos a viver. E essas discussões
que às vezes obrigavam o irmão a passar a maior parte do dia fora. Em algum momento lhe motivaram a procurar mulher para se satisfazer lá fora. Verdade. Não é fácil. Eu digo, se um homem vive essa vida e não consegue ter uma relação extra, ou porque Deus tem um programa com ele, ele mandou lá para a rua para ele aprender alguma coisa, Sim. para depois, Sim, sim, esse homem é difícil, sim. porque lá tanto os manos como as manas estão disponíveis. Lá na rua o menu é enorme. Exatamente. Há situações em que você nem precisa falar. Você encontra uma pessoa que não conhece e acabou. Pois. Muito bem, irmão Fernando, né? Obrigada por partilhar aqui conosco a tua história. E a quem que está a nos acompanhar aí do Facebook, não saia daí, continue aí ligado até o final do nosso programa. Bom, irmão Fernando, depois de conhecer o ministério, o que Deus fez na tua vida através desse ministério? Oh. Eu nasci de novo. Nasci de novo. Deus fez, faz, e eu tenho máxima certeza, do mesmo jeito que me conheço como gente, que Ele irá fazer, porque dia após dia, minuto após minuto na minha vida, Ele está fazendo coisas acontecer. E Deus me fez perceber que a vida não é terana. A vida. Isto aqui como é que eu vou dizer? É matéria apenas. Sim. A vida, na verdade, é espiritual. As coisas acontecem lá. Cá é só para nós carne. Uhum. Simples quanto isso. Se alguém não consegue perceber isso, pode ter certeza, irmã Zulmira, pode ter certeza que essa pessoa ainda não sabe viver. Não tem vida ainda. Não tem. Não tem, porque eu já provei os dois lados. Sim. É por isso que cheguei ao ponto de dizer que se houvesse botão, Sim. eu clicava Sim. para apagar aquilo ali. E viver agora que estou vivo, que nasci. Porque Deus me mostrou grandes coisas. Pois, percebido. Irmão Fernando, disse aqui que bebia e bebia muito, né? Mas nunca faltava à igreja. Por mais que bebesse até às 3, 4, tinha que acordar e se arrastar a ir ao ministério. Acreditamos que hoje já não bebe. Ou o irmão Fernando ainda bebe? Eu não posso dizer que já não bebo, Pois. porque estaria a cometer um pecado Sim. enorme. Mas eu fico 6 meses Sem cheirar, sem meter- sentir cheiro de sem- álcool. nem ir a convívios, não me interessar Pois, com isso. Mas chega aquele dia que eu acho que, hoje, deixa lá. eu compro, fico em casa. Pois bem. Já não me sinto bem em estar num ambiente de barraca. Não sinto. Já não lhe dá aquela satisfação como antes. Não. Eu até quando vejo pessoas, me dói o coração. Porque eu digo, aquelas pessoas não sabem o que é que estão a fazer. E dentro do teu casamento, houve alguma mudança dentro do seu lar, né? Do seu lar com a sua esposa. Graças a Deus, as coisas vão se ajeitando dia após dia, porque essas coisas não são automáticas. Mas há muita coisa que está a mudar, muita coisa boa que está a acontecer. No entanto, que hoje já somos, na verdade, aquele que a palavra diz que somos quando casamos. Já caminhamos juntos, já partilhamos ideais, partilhamos propósitos, projetos.
Porque não acontecia. Nada, naquela altura era cada um por si. Cada Se um eu fazia tenho aquilo que força- queria. Sim, se eu tenho força para fazer, não preciso depender dela, não preciso depender dele. E hoje já sabem comungar da mesma ideia. Exatamente. Exatamente. E temos consciência que nós temos filhos que olham a nós como espelho. Já sabemos que se fizermos errado, esses amanhã também vão fazer errado. E Sim, para eles vai ser normal. sim. Porque aprenderam com quem? Com papá, com mamá. Então Deus está a trabalhar muito. Mas muito mesmo. E falando nisso de Deus estar a trabalhar, eu só me vem em mente o Evangelho de João. João 8, capítulo 32. Quando Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falava para os hebreus que depois dele pregar e verem milagres que ele fez, começaram a crer nele. Mas eles, quando viram ele a dizer isso, disseram: ei, Senhor, como é que nós vamos ser libertos, porque nós não somos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão, Exatamente. nunca fomos escravos de De ninguém. ninguém. E Jesus disse-lhes o seguinte, que olha, quem vive no pecado é escravo do pecado. Então eu vivia pecando, eu era um escravo, hoje estou livre. Para dizer o que é com isso? Muitos líderes, muitos pastores, muitos ministérios, confissões religiosas pregam aquele versículo. Sim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E em algum momento aquilo tornou-se uma canção, uma estrofe de uma canção. Não se cava a fundo. Mas quando você conhece a verdade liberta. amém. A verdade te mostra que, olha, isto aqui, não, aquilo não, isto sim. E isso tudo eu aprendi no ministério profético de Cristo. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua vida e pela vida da sua família. Bom, sabemos que durante o processo de conversão existe um caráter que nós deixamos para trás e adquirimos um novo. Amém. Gostávamos de saber, durante esse processo de conversão que o irmão Fernando passou e que continua passando, quais são os desafios que tem enfrentado e o que tem feito para ultrapassar? É verdade. A vida com Cristo não é fácil. E a vida com Cristo exige que a gente aceite a perder. Sim, Temos que nos desfazer de certas coisas. sim, E em algum momento aquilo que nós mais gostamos. Eu bem disse aqui que eu bebia e eu gostava disso. Mas acredite que ninguém me disse para de beber. sim. Ninguém me disse que é para ficar uma semana, só ficar uma semana só. Agora eu fico 6 meses, 8 meses. Fico 1 ano. No ano do meu casamento eu fiquei todo ano, não queria saber dessas coisas aí. Estava focado naquilo em que eu estava. E eu via, mas não me preocupava. Aquilo não me dizia nada naquele momento. E no meio de fugir disso aí, perdi pessoas que eu as tinha como amigas. Sim, Essas pessoas. sim. Que eu não me imaginava viver Sem elas. Eu falo isso tanto na família, como No meio de amizades lá fora. no trabalho, em todos os sítios onde eu ando. Então eu perdi essas pessoas. E como é que foi viver? Como é que foi ultrapassar isso? Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo. Não existe outra coisa. Eu vou falar aqui isto, mas aquilo, mas a verdade é Jesus Cristo. Há pessoas que aconteceram situações de pessoas que eu colocava a minha mão no fogo por elas.
E qualquer um que nos conhecesse sabia que este, para aquele ali, é capaz de tudo. Sim. Aconteceram situações, pá, aquilo, e nos separamos. Afinal de contas, hoje eu percebo que era Deus Estava a trabalhar na da sua minha forma, vida, sim. a me tirar de onde eu estava para estar onde eu estou. Para Ele poder me forjar, para me levar onde Ele quer me levar. Amém. Digo isso porque eu acredito que Deus tem um plano para comigo. Eu, desde criança, quando fui crescendo, na minha família, me tratavam de uma forma diferente. Não sei se calhar por esse meu jeito calmo ou o quê. Mas chegou um momento de pessoas que não me conhecem. Até hoje há pessoas que me chamam de pastor. Há pessoas que quando me encontram não me conhecem. Clientes que só vêm comprar coisas em mim, têm problemas, conseguem se abrir comigo como se fosse uma pessoa da relação deles. Mas nós só tratamos de negócio, ele chega para quero isto aqui, o preço é este. Mas a pessoa chegar, parar nesse dia, começar a me contar coisas dele. Sim. E eu ouço e digo uma palavra. Ele sai e vai. Se eu pergunto o que aconteceu, que geralmente eu não faço isso. Porque eu não fucei a vida dele, ele que me contou, então não tenho por que perguntar isso. Outros, é que quando nos encontramos, eu me ligo e digo que sabe, aquela situação que falamos naquele dia, pá, aquilo que você me disse, pá, aquilo depois já... Conseguir resolver. Deu para gerir aquele problema ali, pá, agora as coisas estão nesse ponto. Eu só digo, obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Então, hoje, eu vejo que aquelas confusões todas que aconteceram para nos separar com essas pessoas, quando eu vejo a vida deles, não é porque são miseráveis. São miseráveis, não vivem de esmola. Mas há coisas que estão a fazer que quando eu olho eu digo nada. Jesus, eu se continuasse, se não tivesse acontecido aquilo, estaria a fazer aquilo ali. Exatamente. Porque eu era daquela equipe. E hoje eu sei que aquilo ali não é vida. Não é vida. Hoje agradeço por todos aqueles que eu perdi. Não os perdi por completo, porque a gente conversa. Mas Sim. agora, quando eu estou lá a conversar com eles, parecemos mais estranhos do que conhecidos. Sim, sim, sim. Já não me identifico com eles. Fico lá a conversar porque é minha gente, digamos assim. Sim. Mas já não tem verdade, não tem seiva ali. Muito bem, irmão Fernando. Gostava que deixasse um conselho, né, para aqueles que nos acompanham do outro lado da tela, do Facebook, assim como da YouTube, que passam ou passaram pelas situações que o irmão Fernando passou. Qual é o conselho que tem para dar? A primeira coisa, e a mais importante, é aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e absoluto Salvador. Porque apenas Ele é capaz de fazer mudanças. Você pode ter um parceiro, ter uma parceira e fazer de tudo, pode ir para sei lá onde, subir quantos montes a querer mudar aquela pessoa. Não vai conseguir. Mas Jesus, no tempo dele, nem vai fazer esforço. Nem tão pouco. Se for do plano dele, você fazer a sua parte em conformidade com os projetos e propósitos que ele tem para consigo, Jesus vai fazer o que tem que fazer. Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que diz: venha a mim os cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Tirarei o vosso jugo pesado e colocarei o meu leve. E eu vos abençoarei muito mais do que aquilo que vocês pediram, e vos darei aquilo que vocês nem imaginaram. Então, se nós percebermos isso, se os irmãos que estão nos a ver do outro lado perceberem isso, já perceberam a essência da vida.
É só confiar nesse homem. Confiar em Deus. E que tudo vai dar certo. Milimetricamente, não vai falhar. E Deus fala conosco. Amém. Eu sou prova viva disso. Mas prova viva disso. Mesmo em jeito de fechar, eu me lembro que há 2 semanas que começamos o propósito das orações na madrugada. Depois do meu noivo a dizer que principalmente os servos tinham que pelo menos arranjar um dia, ou qualquer um podia arranjar um dia por semana para orar, procurar se achegar a Deus. Nesse dia eu e minha esposa, nessa semana decidimos que quarta-feira vamos entrar em jejum e oração em prol disso. Mas quando eu orei de manhã a sair de casa, eu disse: Deus, eu lá onde vou trabalhar, é difícil eu orar. Porque eu trabalho numa meio enchente de pessoas que sim, não é fácil. Você pode querer se concentrar de ver alguém te atrapalhar. Então eu peço a Ti que me mostre o momento em que eu tenho que falar contigo. Crie condições para eu poder falar contigo. Amém. No meio disso, eu tinha um cliente que havia falado com ele no dia anterior. O cliente disse que, olha, porque eu tenho postado o meu produto. O cliente escolheu o que escolheu. Disse que, olha, eu só chego aí em Maputo amanhã, no final da tarde. Então, quando eu chegar, vou te dar sinal para vermos como é que a gente faz. Mas a hora que você sai da cidade, acho que não vamos nos encontrar amanhã. Fica para outro dia. Está bom. Acredita, irmã Zurmira. Eu cheguei no serviço para fazer o meu trabalho, tudo e tal. Quando eram 10h40, 10h50, meu telefone toca. Tiro o telefone, é aquele cliente. Atendo. O cliente diz: olha, Nando, consegue chegar no aeroporto até 12h30? E eu, consigo. Ele, até 12h30 você tem que estar no aeroporto. Está bom. Uma pessoa que disse que ia chegar no final da tarde. Sim. Organizei as coisas dele, meti na pasta, saí e fui para o aeroporto. Ele disse: quando chegares no aeroporto, fica daquele lado da sala VIP. Sim. Não fica lá na doméstica, onde geralmente temos nos encontrado quando eu viajo. Está bom. Vou ficar lá. Ali tem doméstica, tem sala VIP. Aqui tem um espaço livre aqui, que não tem nada. Eu, quando cheguei no aeroporto, fui sentar ali, naquele espaço, sozinho. Eu sentei, tirei o telefone, coloquei louvor, estou a ouvir. De repente estou a ouvir uma voz a dizer: o Senhor disse que queria um sinal e um sítio calmo e próprio para falar com Deus. Sim. Você não está nesse sítio agora. Eu só dei por me a rir. Eu disse: obrigado, Jesus. Amém. Orei, fiz a minha oração, terminei. Quando termino, o cliente está-me a ligar. Já chegaste? Eu sim, estou aqui. Ele diz: dirige-te a sítio X, has de ver um carro assim. Eu cheguei, parei ali. É um cliente que é normal. Eu lhe dar coisas, não me dar dinheiro na hora. Manda depois. Ele tem esse hábito. E para além do produto dele, eu tinha produto de um colega dele. Quando cheguei ali, lhe entreguei o produto, ele perguntou quanto é que era. Eu disse: depois aqui tem produto do Flanders, que ele falou comigo sobre isso. Quanto é que é isto aqui? Eu disse. Ele depois pergunta: e o produto do outro colega tipo? Eu disse o preço. Ele disse: tá bom, é de pagar tudo isto aqui. Ele pagou tudo aquilo e ainda me deu o valor que eu tinha que lhe dar em troca. Eu disse: não, vais tomar um sumo. Eu saí dali e disse: Jesus, Jesus, Jesus. Amém, amém. Por isso, irmãos, acreditem, creem em Deus, aceitem Jesus Cristo, que Ele fará maravilha nas vossas vidas. Amém. Assim como tem feito na minha vida. E sei que ainda irá fazer, porque há coisas grandes que vêm. Amém, amém. Muito obrigado, irmão Fernando. Obrigada a todos os telespectadores, né, que nos acompanharam durante este programa. E, irmão Fernando, queremos dizer muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Sinceramente, nós oramos que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, Amém. abençoe o seu casamento. Amém. E que a mão
divina de Deus esteja sempre sobre a sua vida. Amém. E a todos os telespectadores também que nos acompanharam, muito obrigado pela companhia e que igualmente Deus abençoe as vossas vidas. E este foi mais um programa, A Minha Vida é um Testemunho. Até a próxima, e este é o Ministério Profético de Cristo, a Casa da Palavra e da Libertação. Pai.